Fala galera do YouTube, sejam muito bem-vindos, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês no canal do YouTube da Loja do Concurseiro, professor Emerson Castro na área. Nesse vídeo, vamos falar um pouco já sobre a Polícia Militar de Alagoas. Já fizemos o vídeo de lançamento do nosso curso e agora vamos falar sobre o nosso aulão de número 1. Aulão este em que nós iremos resolver provas anteriores da Polícia Militar de Alagoas, elaboradas pelo SEBRASP, ou como queiram também chamar de CESP, beleza? Vamos lá. Nesse vídeo, só para que você entenda, nós vamos falar rapidamente sobre o nosso curso completo, vamos resolver as provas de soldado da Polícia Militar do ano passado, de 2017, provas de soldado e oficial também da PM de Alagoas de 2012, e também vamos dar uma palhinha de uma novidade que muita gente já vai querer desde agora. Com certeza, fica atento então, não sai daí, no meio da aula a gente vai falar sobre isso também, tá? Beleza? Vamos junto então. Bem, antes de começar a resolver as questões propriamente do vídeo, a gente vai só recapitulando aqui, pessoal. O nosso curso completo, ele está custando um valor de R$ 278. Aqui na descrição do vídeo você tem o link que leva você para o site da Loja do Concurseiro, que você pode fazer a compra. E também nós temos o link aqui na descrição do vídeo com a playlist dos vídeos que foram gravados no ano passado, em 2017, com todas as disciplinas, e você tem que estar atento a essa playlist. Quem não viu ainda tem que assistir, é grátis. O nosso curso completo, sem videoaula de questões do CESP, mais videoaula de teoria, exercícios, 6 simulados, revisão online de véspera, apostila em PDF, tudo isso por R$ 278, parcelados em até 12 vezes. Beleza? Vamos lá. Bem, a primeira prova que nós iremos resolver aqui é a prova de soldado da Polícia Militar de Alagoas de 2017, do ano passado, bem recente. Então, lembrando, todas as provas que nós iremos resolver aqui, as 3, foram organizadas pelo SEBRASP, que nós vamos chamar sempre aqui de CESP, beleza? Então, vamos a elas, tá? Bem, qual é a disciplina que nós vamos trabalhar aqui? Pessoal, é a parte de legislação militar. Tá certo? É a parte de legislação específica. A parte de legislação militar é a parte que trata do Estatuto dos Policiais Militares de Alagoas e do regulamento disciplinar. Isso é que foi cobrado nessas provas de 2012 e de 2017 e que a gente espera que seja também cobrado em 2018. Mas, Emerson, se não for cobrado alguma coisa, se tiver alguma situação, como é que vai ser o curso da Loja do Concurseiro? Todo ele vai ser atualizado assim que sair o edital. Assim que sair o edital, o curso da Loja do Concurseiro vai ser totalmente atualizado, mas a gente crê muito que ele seja idêntico ou quase idêntico ao que aconteceu no ano passado, em 2017. Beleza? Vamos lá. Pedro, policial militar do estado de Alagoas, deixou de comparecer à unidade em que serve durante 15 dias do mês de agosto deste ano. Então ele sumiu. Ele deixou de comparecer. Expressão importante da questão. Deixou de comparecer 15 dias. Sem licença. Outra expressão-chave. Para viajar com a família. Ou seja, ele não pediu a ninguém. Ele não está autorizado a fazer isso. Ele simplesmente ausentou-se. Ele, que já havia gozado férias no último mês de junho, não comunicou a seus superiores o motivo da ausência nem o período, ou seja, ele já havia gozado férias no mês de junho. Então, não dá para dizer que esses 15 dias têm a ver com férias, porque ele já gozou as férias em junho. Não comunicou a seus superiores o motivo da ausência nem o período. Então, expressões importantes. Deixou de comparecer. Por quanto tempo? 15 dias. Tinha licença? Não tinha licença. Avisou o pessoal? Não comunicou os seus superiores o motivo de sua ausência. Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir. Primeira questão. A atitude de Pedro configura caso de demissão
do serviço militar. Então quer dizer que se a pessoa sumiu, desapareceu, deixou de comparecer, se ausentou por 15 dias, pronto, é demissão. Pessoal, veja bem, é aí onde entra a malícia, a esperteza do concurseiro. Isso a gente trabalha muito aqui na loja do concurseiro. Por mais que você nunca tenha visto essa matéria, estudado essa matéria, será que em algum lugar do meio militar, por conta de 15 dias sumido, já vai dar demissão? Ou seja, perdeu a farda, vai deixar de ser policial? É muito exagerado essa punição de demissão. Então, só por isso, já poderíamos dizer que está errado. Tá? Claro que a gente vai explicar, a gente só está fazendo aqui um retrospecto de como o concurseiro pode ser safo e acertar a questão, mesmo sem saber o conteúdo, tá? Então ele está dizendo que é demissão, eu já voto que está errado, do serviço militar. Mas, se ele se apresentar voluntariamente e a inspeção de saúde a que será submetido julgá-lo apto, o processo será submetido ao Conselho de Disciplina, independentemente de já ter sido ou não demitido. Está errado. Não é demissão. O nome disso é deserção. Tá? Esse desaparecimento dele, esse deixar de comparecer sem licença, esse fato de não comunicar por mais de 8 dias, caracteriza aí a nossa conhecida deserção, que é também um crime militar previsto no CPM, o nosso Código Penal Militar. Beleza? Como é que funciona as nossas aulas de exercício normalmente na loja do concurseiro? A gente diz que está errado e pronto, acabou? Não, a gente vai mostrar para ti como é, onde está a tipificação legal, onde é que está o amparo legal disso daí. Olha só, o artigo 41 do nosso Estatuto dos Policiais Militares de Alagoas, ele traz dizendo que o militar está aqui, imaginemos já que é você, eu creio muito que você em breve estará aqui, igual o nosso mascote fardado aqui, igual esse soldado aqui da PM de Alagoas. Quando é que esse militar vai ser considerado desertor? Quando ultrapassados 8 dias, que é o caso da questão. A questão falava em sumiço, deixar de comparecer durante 15 dias. Opa, é mais de 8 dias. Olha aqui o balãozinho azul. Deixar de comparecer à sua organização policial militar, também chamada de OPM, sem comunicar o motivo. Lembra? Não comunicou os seus superiores o motivo da sua ausência, tá? Não tinham licença. Afastar-se sem licença da OPM onde serve ou local onde deve permanecer. Então, nessa situação, o militar é chamado de desertor. Ele é considerado desertor e não demitido, e não vai gerar então demissão, como falava o item 1. Portanto, o item 1 está errado. Beleza? Bem, vamos além. Por que nós vamos além? Porque parecido com a deserção, tem uma outra tipificação. Olha comigo aqui então, vem. Nos artigos 43 e 44 diz assim: o policial, o militar que, no desempenho de qualquer serviço, em viagem, em operações policiais militares ou em caso de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado por mais de 8 dias. Gomes, espera aí. Por mais de 8 dias não é deserção? Mas caso não tenha indício de deserção, ou seja sem indício de deserção, ele é considerado desaparecido. Aí é uma situação do militar, não é mais um crime, porque a deserção já é caracterizado como um crime. Ele vai ser punido criminalmente, é um crime militar. Já o desaparecimento já não é um crime, é apenas uma situação em que aquele militar se encontra, ele está desaparecido. Normalmente, a grosso modo falando, qual é a diferença, professor, para ter o indício e não ter?
A deserção é aquele cara que diz assim, meu irmão, é o seguinte, eu vou embora da polícia, eu vou passar 15 dias fora e não estou nem aí, eu vou embora. E aí ele some, ele não está dando a mínima para o serviço da Polícia Militar de Alagoas. Esse é o desertor. Esse aqui, desaparecido, ele pode até vir a ser desertor depois, mas num primeiro momento não se sabe o porquê dele ter sumido. Ele pode inclusive ter sido sequestrado. Ele sumiu, sequestraram ele, por exemplo, não pediram resgate ainda, ultrapassou 8 dias, mas ninguém ouviu falar que ele disse que ia embora porque ele queria. Ninguém ouviu isso. Ele apenas sumiu. Ele estava desempenhando o serviço e teve o seu paradeiro ignorado. Ninguém sabe dele. Mãe, pai, tio, primo, colega do quartel, melhor amigo, esposa, namorada, namorado, ninguém sabe dele. Então ele pode não ter indício de deserção. Ele não quis, ele não teve o ânimo de sumir. Então não tem um indício de deserção. Ele é chamado de desaparecido. Se essa situação, não tendo indício de deserção, perdurar por mais de 30 dias, ele é chamado de extraviado. Ele é considerado extraviado. E nessa condição, ele vai ser posto em agregação. Ele vai ser considerado agregado. Ele vai ser colocado nessa condição. E o que é o agregado? É aquele camarada que fica uma espécie de encostado. Fica ao lado da linha hierárquica. É aquele que não ocupa o seu lugar na cadeia hierárquica, deixa de ocupar o seu lugar na vaga numérica na escala hierárquica. Ele era aqui cabo, ele era o cabo número 50, ele está extraviado, ele vai ser agregado, ele vai sair dessa fila, alguém vai ocupar o lugar dele na vaga 50 de cabo, beleza? Então essas situações você tem que entender, a deserção, o desaparecimento e o extraviamento. Vai ter mais uma, que é a ausência, nós vamos falar mais adiante, beleza? Tranquilo a primeira questão? Adiante então, claro e evidente que no nosso curso completo da Loja do Concurseiro a gente debate bastante isso daí. Aqui a gente considera que a maioria de vocês já tem esse conhecimento e por isso a gente acelera um pouquinho mais, ok? 2. Se Pedro for oficial da PM e se for considerado desertor, observa que o CESP tem muito disso. Lá no comando da questão, antes da primeira, ele dizia, julgue os itens subsequentes. A primeira questão era referente àquele comando, essa segunda questão também é referente àquele comando lá, que Pedro se ausentou, não comunicou, tal, por 15 dias, ok? Se esse Pedro for oficial da PM e se for considerado desertor, ele será demitido de ofício, devendo seu tempo de efetivo serviço. Será averbado para fins de inatividade. O período passado como um desertor não será computado para nenhum efeito. Tá certo, pessoal. É inadmissível um oficial ser considerado desertor. O Estado investiu muito para ele, por isso que se ele for considerado desertor, ele será demitido de ofício, ou seja, não é ele que pediu para ser demitido, não foi ele que pediu para ser demitido de ofício, é o Estado que o demitiu. E aqui a gente encontra artigo 62 do Estatuto. O oficial será demitido ex officio quando for empossado em cargo público permanente, se ele está como candidato a cargo eletivo, como vereador, por exemplo, deputado, e se tiver menos de 10 anos de serviço, falecer ou for considerado falecido, for considerado desertor conforme o artigo 41. Era isso que ele estava dizendo. Se for considerado desertor, deserção é o artigo 41, ele será demitido ex officio ou demitido de ofício, dá no mesmo. Aí, combinando com o artigo 111, o CESP ele é fantástico nas suas provas, na maioria das vezes, por isso. Porque um mesmo item, você tinha que saber duas tipificações do Estatuto. Tanto o artigo 62 quanto o 111. Porque olha o que ele diz no 111.
não será computável para qualquer efeito o tempo que ultrapassar de 1 ano, contínuo ou não, em licença para tratamento de saúde de pessoa da família, ou seja, se a minha esposa estiver doente, algum motivo ultrapasse de 1 ano isso, se eu tirar essa licença para cuidar dela, que é a licença para tratar de saúde da pessoa da família, e eu passar de 1 ano nessa licença, esse tempo não será computável para qualquer efeito, seja para entrada na reserva, seja para promoção e por aí vai. Claro, o tempo que ultrapassar 1 ano, até 1 ano está contando o tempo. Passada licença para tratamento de interesse particular. Se eu tirei uma licença para tratar de interesse particular, claro, é evidente que não conta para efeito nenhum. E aqui, o tempo passado como desertor não será computável para qualquer efeito. Era o que ele dizia. O período passado como desertor não será computado para qualquer efeito ou para nenhum efeito. Beleza? Bem, na terceira nós temos ainda referente àquele comando. A atitude de Pedro configura deserção do serviço militar. Mas, se ele for praça com estabilidade, ou praça com estabilidade assegurada, ou praça estável, será colocado na condição de agregado depois de cumpridas as formalidades legais. Tá certo, meus amigos? Perfeitamente correto, e a gente entende bem aqui no artigo 42. A deserção do PM, lembra que a deserção é no artigo 41? Logo no seguinte, no 42, fala: a deserção do PM acarreta uma interrupção do serviço ativo. A interrupção do serviço ativo é caracterizada após o cumprimento das formalidades legais e o desertor é posto na condição de agregado se oficial ou praça com estabilidade, que era o caso da questão que ele falava que era praça com estabilidade, por isso está correto. Beleza? Aí aqui ele tem a demissão do oficial ou a exclusão do PM com estabilidade assegurada, processar-se-á após 6 meses de agregação, se não houver captura ou apresentação voluntária. Lembra que falava que o oficial considerado desertor seria demitido ex officio? Está aqui. Então, quando é que ocorre a demissão dele? Após 6 meses de agregação. A praça sem estabilidade assegurada será automaticamente excluída após oficialmente declarada desertora. Não tem estabilidade, então vai ser considerada logo desertora. E aí, tchau. Beleza? Automaticamente excluída. Beleza? Vamos. Aqui notem que é da mesma prova, mas não é mais referente à questão que falava do Pedro. Agora é uma nova questão falando do Magalhães. Magalhães, terceiro sargento da PM de Alagoas, enquanto estava de serviço, se referiu ao Major Fernandes, sem designar o grau hierárquico. Ou seja, chegou lá e ao invés de dizer, permissão, Major Fernandes, para falar com o senhor, ou então, Major Fernandes, queria trocar uma ideia com o senhor sobre isso aqui, o senhor pediu para fazer aquilo e está aqui a resposta. Ele chegou lá e simplesmente mandou a seguinte expressão: fala, Fernandes, e aí, tá tudo bacana? Ei, não viaja. Não existe isso no meio militar. Todo mundo se trata pela sua posição hierárquica, seja pela sua graduação relacionada às praças, seja pelo seu posto que é relacionado aos oficiais. No caso aqui, major é um oficial, é o posto de major. Então ele chegou lá e mandou essa. E aí, Fernandes, tudo bem? Quanto foi o jogo ontem? Não. E aí, Major Fernandes, tudo bem? Posso falar com o senhor? É mais ou menos nesse nível aí. Tudo isso tu vais aprender lá no teu curso de formação, se Deus quiser. A respeito dessa situação hipotética, julgue os próximos itens com base nas disposições do Decreto Estadual número 37.042 de 96, que é quem? Regulamento Disciplinar da PM de Alagoas, ou seja, não é mais Estatuto da Polícia Militar, é o Regulamento Disciplinar agora. 4. Observe que aqui a gente botou 1, 2, 3, 4, mas se você for buscar a prova da PM de Alagoas, não é nessa numeração.
Lá vai ser questão 39, 40, 41, 42, 43, tá, pessoal? Aqui a gente só botou por uma questão de ordem da nossa aula, do nosso vídeo. Mas na prova não tá 1, 2, 3, 4, beleza? A transgressão praticada por Magalhães poderá ser atenuada? Sim, se ele tiver bom comportamento, por exemplo, pode ser atenuada. Dentre outros, nas nossas aulas do curso completo, você sabe lá que tem as atenuantes, os agravantes, as causas de justificação. Ela pode ser atenuada? Pode. Dos motivos, uma das circunstâncias atenuantes qual é? Bom comportamento, por exemplo. Mas em nenhuma hipótese, quando fala nenhuma hipótese, apenas, exclusivamente, você tem que ficar atento. Não quer dizer que está errado, mas tem que ficar atento. Mas em nenhuma hipótese, essa atenuação modificará a classificação da transgressão no rol das transgressões previstas no regulamento disciplinar. O que ele está dizendo aí? Se essa transgressão for grave, o fato de atenuar a punição do sargento Magalhães não vai fazer com que a transgressão saia de grave para média ou para leve. Não. A transgressão continua sendo grave, mas ele, sargento Magalhães, é que pode ter a punição dele diminuída, atenuada. A questão está certa. É exatamente isso. Está aqui, ó. Artigo 72. Não mais do estatuto, e sim do regulamento disciplinar. A atenuação consiste na diminuição ou na transformação da punição proposta ou aplicada em uma menos rigorosa, se assim exigir o interesse da disciplina e da ação educativa do punido, observadas as disposições seguintes. Inciso 1. Em nenhuma hipótese, a atenuação modificará a classificação das transgressões previstas neste regulamento. Portanto, o item 4 está certo, ok? Quinta questão. A transgressão disciplinar praticada por Magalhães é classificada como grave e a punição é a de advertência ou repreensão? É errado isso daí. Não é grave. Isso aí é uma transgressão leve. Artigo 30. São transgressões disciplinares leves. Inciso 15. Dirigir-se a superior ou este a subordinado, quando no quartel ou a serviço, tratando-o ou a ele se referindo, sem designar o grau hierárquico. Foi o caso dele. Ele não chamou o superior dele de major, quando o deveria. É meio complicado decorar todas as transgressões? É sim, mas nas nossas aulas a gente bate bastante isso, tá? Nos nossos exercícios, maratonas, por falar em maratona, já, fica atento, a gente vai falar sobre um pacote bacana de maratonas a um preço bem acessível para você bombar nessa disciplina aqui. Artigo 57. A punição deve ser proporcional à gravidade da transgressão, dentro dos seguintes limites: advertência ou repreensão para as transgressões leves. Lá ele dizia advertência ou repreensão. Isso estava correto, só que a advertência ou repreensão se aplica para transgressões leves. E aqui ele está dizendo que era grave. O erro é dizer que é grave quando não é. Não foi grave a transgressão, foi leve. Se aqui tivesse leve, professor, a questão estaria o quê? Certa. Tá? De 4 a 20 dias de detenção para transgressões médias, de 4 a 20 dias de prisão para as transgressões graves. Ok? Só recapitulando isso aí, então. Bem, agora a gente vai passar para a prova de soldado da Polícia Militar de Alagoas de 2012. Notem que você vai ter que dar o gás para acertar todas as questões. Passar em concurso não é fácil. Emerson, são 5 questões, são 4, são 6. Mas aquele que acertar essas 4, 5, 6, já tem uma grande evolução, assim como aqueles que acertarem todas de português e por aí vai. A gente sempre costuma dizer para os nossos alunos, quando eles perguntam, professor, quanto tem que acertar na prova? Normalmente, uma média muito boa é você fazer 80% da prova. Ah, mas professor, pode ser que com 70% passe? Pode. Pode ser que com 75% passe? Pode. Pode ser que com 60%, 65%
Pode, mas a gente gosta de trabalhar com o nosso aluno da loja do concurseiro para ele vislumbrar na cabeça dele 80% de pontos. Não é de acertos, porque do CESP, se for uma errada, nula, uma certa, aí pode ser que esse 80% vire 40%, 50%. A gente quer líquido, descontando as questões erradas, 80%. E aí você tem uma margem de segurança boa para passar em qualquer concurso, como é o caso aqui da Polícia Militar de Alagoas também, tá bom? Bem, vamos lá então, prova de soldado da Polícia Militar de Alagoas de 2012, como eu havia dito, também organizada pelo CESP. Vamos lá então, antes de passarmos para a questão, rapidão, só um minutinho teu, R$ 39,00 apenas a nossa maratona de exercícios. O que é maratona de exercícios, pessoal? São cadernos de exercícios que você vai receber em PDF e vai visualizar em vídeo na nossa plataforma, no site online, a correção feita por mim. Serão 240 questões estilo CESP, elaboradas por mim e pela equipe brilhante da loja do concurseiro. Como serão divididas? Serão divididas em 6 datas, com um intervalo em torno de 10 a 15 dias entre uma maratona e outra, de modo que até o dia da tua prova você tenha 6 maratonas de exercícios, cada uma com 40 questões. 40 questões estilo do CESP, tá certo? De certo ou errado. 240 questões estilo CESP, certo, errado, comentado, explicado, mostrando para você os artigos, explanando bem como está sendo feito aqui. Tudo isso por R$ 39,00. E parece um absurdo, mas sim, é verdade. Você pode parcelar em até 12 vezes pelo PagSeguro. Beleza? Onde é que está o link? Aqui também na descrição do vídeo você encontra o link para fazer a aquisição, tanto do curso completo, quanto das nossas maratonas aqui, quanto da nossa playlist com todos os nossos vídeos relacionados à Polícia Militar de Alagoas. Eu tenho fé que se você acreditar nesse projeto, você consegue acertar as 4, 5, 6 questões 7 que aparecerão na tua prova. Com certeza, pessoal que trabalhou conosco, que acreditou nesse projeto em 2017, pode falar melhor. Eu espero que alguns deles, inclusive, se manifestem aqui no comentário desse vídeo para dizer como foi a experiência de trabalhar com esses exercícios, com essas maratonas e também com o nosso curso completo. Beleza? Vamos ao que interessa. 6ª questão. Então, vamos dar continuidade na numeração. 5 primeiras questões da primeira prova de 2017 e agora a gente continua aí até a última. 6ª questão. Com base no Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas, assinale a opção correta acerca das condições de atividade e inatividade dos policiais militares. Isso aqui tinha uma polêmica no concurso do ano passado, porque no próprio site da Polícia Militar de Alagoas, da Assembleia Legislativa também de Alagoas, estava o estatuto desatualizado. O que foi que a loja do concurseiro fez? Atualizou com base em todas as leis novas, as alterações novas e com certeza passou para os seus alunos. E você que estará com a gente em 2018 já terá o material totalmente atualizado, tá? Quem trabalhou com o estatuto desatualizado pode vir a ter errado essa questão aqui. Os PMs da reserva remunerada podem ser convocados? Podem ser designados para realizar um serviço especificado? Pode, mas eles continuam na inatividade? Não. Os PMs da reserva remunerada, assim como os reformados, eles pertencem à inatividade. Mas os da reserva remunerada podem vir a ser convocados para realizar um serviço específico, mas aí eles deixam de estar na inatividade. E pelo momento, pelo período, enquanto estiverem convocados, passarão a condição de policiais da ativa. Letra A, fora de rota. B, os alunos matriculados nos cursos de formação policiais militares em todos os níveis são considerados policiais militares na ativa.
ao passo que os alunos procedentes do meio civil, matriculados nos cursos de adaptação de oficiais, são considerados componentes da reserva remunerada. Não, eles são também da ativa. C. Os PMs reformados podem ser convocados isso é uma heresia, tá? Não pode. Reserva remunerada e reformados são da onde? Da inatividade, da inativa. Porém, só os da reserva remunerada podem ser convocados. Reformados, não. D de doido, os PMs da reserva remunerada podem ser convocados e designados para a realização de serviço especificado, passando nesse caso a ser considerados policiais na ativa. Perfeitamente correto. Letra D de doido, nem vou perder tempo com a letra E, porque tempo é dinheiro e tempo vai cada vez mais te aproximando da tua aprovação, ele bem aproveitado, como é o caso aqui da loja do concurseiro. Logo no artigo 3º, ele fala assim: quem são os policiais militares? Os integrantes da Polícia Militar do Estado de Alagoas, em razão da destinação constitucional da corporação e em decorrências das leis vigentes, quer do sexo masculino ou feminino, constituem uma categoria especial de servidores públicos, denominados policiais militares. Adiante. No parágrafo 1º desse artigo, ele fala da situação dos militares na ativa e inativa. Resumindo, pessoal da ativa é aquele pessoal que ainda desempenha atividade policial. Pessoal da inativa é aqueles que já desempenharam, mas não desempenham mais, por algum motivo. Seja por idade muito avançada, seja porque já pagaram toda a sua etapa, já cumpriram todos os seus anos de tempo de serviço e se aposentaram, tá? Se aposentaram, entre aspas. Seja porque tiveram algum problema psicológico, tomaram um tiro que deixou esse militar incapaz definitivamente, e aí ele foi para a reforma. Tá? Da ativa, o pessoal que ainda está exercendo atividade policial. Quem são? São os PMs de carreira, são os alunos do curso de formação militar em todos os níveis e os alunos do curso de adaptação de oficiais, quando procedentes do meio civil também. Os componentes da reserva remunerada, quando convocados e designados para serviço especificado. Foi aquilo que eu falei. Os da reserva remunerada podem ser convocados. Quando forem convocados, passam a ser de novo da ativa. E os inativos? São aqueles que pertencem à reserva remunerada, passam da ativa para a reserva remunerada, mas continuam recebendo remuneração do Estado, sujeitos ainda à prestação no serviço ativo mediante convocação e designação. Ou seja, eles podem ser convocados. Esses aqui não. Reformados, quem são? São aqueles que passaram por uma ou duas situações anteriores. Como assim por uma ou duas? Porque o reformado ele pode ser da ativa e ir direto para a reforma, ou ele pode ser da ativa. Depois ele vai para a reserva remunerada. Depois da reserva remunerada ele vai para a reforma. Ou seja, ele pode passar por uma das situações ou pelas duas. Ativa e reserva remunerada estão dispensados definitivamente da prestação do serviço ativo. Reformados são aqueles militares que são dispensados definitivamente da prestação do serviço ativo, ok? Mas se eles continuam recebendo remuneração do Estado. Beleza? 7ª. Se Pedro for brasileiro nato, João for brasileiro naturalizado e Ana estrangeira, de acordo com o Estatuto dos Policiais Militares de Alagoas. Bem, que fique bem claro, quem é estrangeiro não pode ser policial militar de Alagoas, seja praça, seja oficial, tá? Não pode. Então era muito fácil essa questão. Quem é que é estrangeiro aqui? A Ana. Onde tiver Ana está errado. João e Ana podem ser aspirantes. Não, Ana não pode nada. Ana não pode nada. Ana não pode nada. Ana não pode nada. Resposta letra C. Pedro e João podem ser sargentos da Polícia Militar. Pedro brasileiro nato, João brasileiro naturalizado.
Emerson, eu lembro que quando eu estudei no passado tinha uma onda dessa com relação ao brasileiro nato, não tinha? Tinha, e nós vamos falar agora. Mas aqui, ó, praça, quanto à praça não tem dúvida, tá? Praça, seja nato, que é lógico que pode ser militar, e naturalizado também, tá? Naturalizado e nato podem ser sargentos, cabos, soldados, podem ser praças, podem. Mas o detalhe é do brasileiro naturalizado com relação ao oficialato. Vamos observar então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. Tem que tratar esse ponto que é polêmico com muita atenção, mas as bancas costumam colocar, se serve de alerta, o CESP, na prova da Polícia Militar do Maranhão, que foi no passado também, cobrou essa questão também do brasileiro naturalizado, nato, poder ser ou não poder ser oficial. Olha lá, artigo 5º, a carreira policial militar, caracterizada pela atividade continuada e devotada às finalidades da corporação. Beleza. A carreira policial militar é privativa do pessoal da ativa. Só o pessoal da ativa que tem a carreira policial militar. Aqui está o ponto-chave da parada. Parágrafo 2º. É privativa de brasileiro nato a carreira de oficial da Polícia Militar. Parêntese agora. Esse é o tipo de situação que, juridicamente, quando a gente pensa em hierarquia das normas, hierarquia das leis, a gente sabe que a nossa Carta Magna, a Constituição Federal do Brasil de 1988, ela é a nossa lei maior no país. Portanto, um estatuto, quer seja da Polícia Militar de Alagoas, seja do Pará, seja do Rio de Janeiro, não podem se sobrepor, não podem ir de encontro, não podem ser contrários a essa Constituição. A Constituição Federal não veda a brasileiros naturalizados, não dá essa especificidade aos oficiais da PM. A Constituição diz sim que para ser oficial das Forças Armadas tem que ser brasileiro nato, mas não fala de oficiais da Polícia Militar. Mas muitas polícias pelo país, por analogia, e além de tudo os estatutos não são tão atualizados assim, trouxeram para os seus estados que para ser oficial das PMs tem que ser brasileiro nato, como é o caso da Polícia Militar de Alagoas. Emerson, se cair na prova, como é que eu faço? Com relação ao CESP, o que a gente vai ter que trabalhar, tá? O CESP, ele normalmente vai dizer assim, de acordo com o estatuto, tá? Conforme o estatuto assinale, julgue os itens. Meus amigos, é o seguinte, como ele vai dizer isso, o que vale é o que está no estatuto. Juridicamente, a gente entende que isso é errado? Muitas pessoas entraram com recurso em provas anteriores que o CESP já cobrou isso? Entraram. E normalmente não ganham, eles não voltam atrás. Ah, mas Emerson, juridicamente pode ser que eu ganhe. Calma, ei. Pode até ser que tu ganhe, mas vamos evitar essa fadiga? Vamos evitar esse problema, certo? Então, qual é a ideia? Se perguntar na prova de acordo com o estatuto, é isso aqui. Agora, se ele não fala nada, ele deixa em aberto, isso aqui está errado, porque está em desacordo com a Constituição Federal, tá? Mas o CESP normalmente pede de acordo com o estatuto. Então, de acordo com o estatuto, é privativa de brasileiro nato a carreira de oficial da PM? Sim. Verdadeiro? Certo. Quer dizer que brasileiro naturalizado não pode ser oficial. Mas Emerson aqui estava falando que João era um brasileiro naturalizado. Sim, mas aqui na resposta, Pedro e João podem ser sargentos. Sargento é praça, sargento não é oficial. O naturalizado, de acordo com o estatuto, ele não pode ser oficial. O brasileiro naturalizado não pode ser oficial de acordo com o estatuto. Só quem pode ser oficial da Polícia Militar de Alagoas, de acordo com o estatuto, é o brasileiro nato. Beleza? Tranquilo? Emerson, o estrangeiro? O estrangeiro não pode nada, nem praça e muito menos oficial. E o brasileiro nato? Pode tudo.
praça oficial, beleza? Para ilustrar mais ainda, mas antes vamos aqui no artigo 7º. Olha como o próprio estatuto ele acaba dando uma contradição. Artigo 7º, o ingresso na PM do Estado de Alagoas é facultado a todos os brasileiros. Quando ele fala todos os brasileiros, ele inclui os natos e os naturalizados, certo? Mas vamos deixar quieto. Se ele disser de acordo com o estatuto, você diz que nato é oficial. Só pode ser oficial da Polícia Militar brasileiro nato. Esse é o nosso CESP, ok? Sem distinção de raça, cor, credo religioso, tal. Agora, para ilustrar bem, olha aqui o que caiu na prova de soldado da Polícia Militar do Maranhão de 2017, né? Como eu comentei para você ainda há pouco. Elaborado por quem? Pelo CESP. Foi próximo também do concurso da Polícia Militar de Alagoas. Veja que no da PM de Alagoas ele cobrou falando sobre nato, naturalizado, estrangeiro, mas estava fácil de matar, porque tinha um estrangeiro em 4 alternativas, cortando, matava a charada. Mas olha esse item, que era de certo e errado. Questão 65, lá da parte de conhecimentos específicos. À luz do disposto no Estatuto dos Policiais Militares da PM do Maranhão, julgue os itens a seguir. Colombiano e venezuelano naturalizados brasileiros podem ser praças? Podem. Naturalizados podem ser praças, mas não podem ser oficiais. Tá certo, tá? Naturalizado pode ser praça, mas não pode ser oficial. Isso está certo por quê? Porque é à luz do Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Maranhão, que também previa isso. No teu caso, pode vir uma questão assim. À luz do disposto no Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar de Alagoas, julgue os itens a seguir. Mas se fosse de acordo com a Constituição, estava errado, tá? Estava errado. Mas de acordo com o Estatuto, está certo. Somente brasileiros natos podem ser oficiais à luz do disposto no Estatuto dos Policiais Militares do Maranhão e, no caso da tua prova, de Alagoas. Beleza? Só foi para ilustrar essa questão, tá, pessoal? Vamos adiante. 8ª questão. Consoante ao Estatuto, veja o CESP, sempre buscando consoante ao Estatuto, à luz do Estatuto, de acordo com o Estatuto. Hierarquia, assinale a opção correta. Hierarquia é a rigorosa observância e acatamento integral das leis. Não, isso aí é disciplina, está errado. B. Compete à polícia ostensiva, ramo da polícia administrativa, praticar atos de prevenção e de repressão destinados à preservação da ordem pública. Tá certo, perfeito. C. Grau hierárquico denominado graduação, conferido por ato do chefe do Poder Executivo, é privativo das praças? Graduação é privativo das praças, sim, mas não é um ato do chefe do Poder Executivo, é do comandante geral. Está errado. O posto é o grau hierárquico privativo do oficial? Sim, mas é conferido pelo comandante geral? Não. O posto é conferido pelo chefe do Poder Executivo. Quem é o chefe do Poder Executivo de Alagoas? É o governador do estado de Alagoas. O posto e a graduação são graus hierárquicos conferidos por ato do chefe do Poder Executivo. Não, acabamos de falar sobre isso. E aí vamos fazer uma recapitulação aqui do artigo 9º. O que são a hierarquia e disciplina? Pilares, bases institucionais da Polícia Militar, onde a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Quanto maior o grau hierárquico, maior a autoridade, maior a responsabilidade. Então, quem é que tem maior autoridade? O coronel ou o soldado? O coronel, porque o grau hierárquico dele é maior, tá? A hierarquia policial militar é o quê? É a ordenação da autoridade nos níveis diferentes dentro da estrutura da PM. É estabelecida por postos ou graduações. Graduações, praças, postos, oficiais. Começa com soldado e vai até o coronel. E o que é a disciplina militar? Rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas, dispositivos, tal. A disciplina e o respeito à hierarquia
devem ser mantidos em todas as circunstâncias entre os PMs da ativa, da reserva remunerada e também dos reformados. Então, quer dizer, Emerson, que mesmo o pessoal na inatividade tem que respeitar a hierarquia? Tem. Tem que manter disciplina? Tem. Tem sim, tá? Os da ativa e os da inativa também. Seja da reserva remunerada, sejam os reformados. E aqui no artigo 6º, que é o artigo que nós temos as conceituações, ele fala do conceito de polícia ostensiva. Ramo da polícia administrativa, que tem atribuição à prática de atos de prevenção e repressão destinados à preservação da ordem pública. Isso está no inciso 1. No inciso 4 ele fala do posto e no inciso 5 ele fala da graduação. Já falei para você de ambos aqui. Tá bom, pessoal? Relembramos? Adiante. Prova agora de oficial da Polícia Militar de Alagoas 2012. Mas, Emerson, eu vou fazer prova para soldado, não é para oficial? Estuda, rapaz. Estuda. Tem que saber. É estatuto, é regulamento. Dá para ti. Não interessa se é soldado ou se é oficial. Tá bom? Vamos lá. Não sai daí. De acordo com o estatuto, é PMAL, Estatuto dos Policiais Militares de Alagoas. O não comparecimento de PM por mais de 24 horas consecutivas, a organização a qual esteja vinculado configura uma situação de ausência. Já havíamos falado de extraviado, de desaparecimento e de deserção. E eu falei, pessoal, tem mais uma situação que é a ausência, que nós vamos falar mais adiante. Está aqui a ausência. No artigo 40. No artigo 40, nós temos aqui o militar da Polícia Militar de Alagoas. Quando é que ele vai se tornar ausente? Quando ele, por mais de 24 horas, deixar de comparecer à sua OPM sem qualquer motivo. Afastar-se sem licença da OPM onde serve ou o local onde deve permanecer. Passou de 24 horas ausente. Se isso passar de 8 dias, essa situação é enquadrado como deserção. Mas se não tiver indício de deserção, é o quê? Desaparecimento. Se passar de 30 dias sem indício de deserção, extraviado. Tem que fazer esse link. Ausência, deserção, desaparecimento e extraviado. Quase todas as provas que rodam esse país afora cobram alguma dessas situações, então tem que ficar atento. 10. A PMAL. O que é a PMAL? PM de Alagoas. Consiste em uma instituição nacional, esquece, não é nacional, né, pessoal? Exerce com exclusividade as atividades de defesa civil? Não, o Corpo de Bombeiro Militar também exerce, inclusive com maior ainda prioridade, com maior especificidade. Defesa civil para PM mas não é com exclusividade. Subordina-se administrativa e operacionalmente ao governador do estado de Alagoas? Letra C está correta. Vamos recapitular, vamos revisar isso aí. As características da Polícia Militar de Alagoas estão no artigo 2º do nosso estatuto. A Polícia Militar de Alagoas é uma força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro, do qual tive orgulho de servir por 6 anos, chegando até o posto de primeiro-tenente. É uma instituição permanente, é organizada com base na hierarquia e na disciplina. Professor, mas não tem tudo isso lá falando. É revisão também para você. Subordinada administrativa e operacionalmente ao governador do estado. Era isso que dizia a questão, por isso que a gente marcou aqui a nossa letra C. Subordina-se administrativa e operacionalmente ao governador do estado de Alagoas. Incumbida das atividades de polícia ostensiva e da preservação da ordem pública. A PM, para fim de defesa interna, subordina-se diretamente ao Exército Brasileiro. Ou seja, em caso de uma guerra, por exemplo, o Brasil vai ter que se defender internamente. A PM subordina-se ao Exército Brasileiro. Dia a dia, Emerson, precisa ir lá pedir ajuda, permissão. Ah, eu quero fazer isso. Não. Dia a dia, não. Mas para fim de defesa interna, sim. E a PM deverá estar sempre adestrada
para desempenhar os místeres pertinentes à missão supra, que é a missão de defesa interna. 11, penúltima questão desse vídeo, tá? Assinale a opção correta acerca das condições de ingresso na PM de Alagoas. O credo religioso, conforme a situação, poderá constituir fundamento impeditivo. Ah, já sei. Quer dizer que o cara que for espírita pode ser barrado. Quer dizer que o cara que for católico pode ser barrado. O cara que for da Umbanda, ele vai... Não, não existe isso. Está errado. Os alunos de estágio de adaptação de oficiais ingressam na PM no posto de primeiro tenente? Não. São alunos oficiais. Tal, depois vão passar para segundo tenente ou primeiro tenente, caso que seja o primeiro colocado. Isso é um outro momento. Está errado. Não entra como primeiro tenente. Letra C. O ingresso na Polícia Militar de Alagoas pode ocorrer mediante a da matrícula ou nomeação. Tá certa a letra C. Letra D. Tá errado. Ele fala que os alunos oriundos do meio civil que ingressarem no curso de formação de sargento serão considerados soldados de primeira classe. Não, serão considerados como cabo. Não exerceu, não ter exercido atividade prejudicial ou perigosa à segurança nacional é uma das condições para ingresso na PM, certo? Contudo, se esse tipo de atividade tiver sido exercido há mais de 3 anos, não constituirá impedimento de ingresso. Não, não tem isso. Não tem prazo. Uma vez tenha feito atividades contrárias, prejudiciais e perigosas à segurança nacional, está fora, não pode mais ingressar na PM de Alagoas, seja com 2, 1 ano, 3 anos, 10 anos. Resposta certa, letra C. O ingresso, artigo 7º. O ingresso tal, sem distinção de raça, sexo, cor ou credo, não tem distinção, mediante matrícula ou nomeação. Era o que dizia lá. Poxa, professor, na época muita gente perguntou, mas lá não dizia que era após aprovação em concurso público de prova ou provas e títulos. Não dizia, pessoal. Mas para você se matricular ou ser nomeado, está subentendido que você tem que, primeiramente, ser aprovado no concurso público. Então, não colou esse recurso, por isso que a resposta foi sim a letra C. Não está exercendo no inciso 7, nem ter exercido atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional, tá? Não fala de período de tempo de 3 anos, não fala. A matrícula nos cursos de formação e adaptação, aqui, ó, com a incorporação no serviço temporário, o voluntário selecionado será comissionado pelo comandante-geral nos seguintes graus hierárquicos. Cabo, ele vai ser um cabo quando ele tiver como aluno do curso de formação de sargentos, quando oriundos de onde, pessoal? Do meio civil, ou soldado da corporação. No caso da questão, ele falava oriundo do meio civil, frequentando lá o aluno do curso de formação de sargentos. Seria soldado, tal. Não, cabo. Beleza? E para nós fecharmos a questão de número 12, com relação a conceitos incluídos no EPMAL, já te acostuma, Estatuto dos Policiais Militares de Alagoas, assinale a opção correta. Letra A. O período de tempo no serviço ativo vivenciado por PM, oriundo do meio civil e matriculado nos cursos de formação é considerado serviço temporário? Tá certo. Letra A, então. Não vou perder tempo lendo aqui, vou apenas trazer para você no próximo slide os conceitos de efetivação, de precedência, de comissionado e de matrícula, para você ter a noção por que esses aqui estão errados e a letra A está certa. Artigo 6º é o que fala das conceituações. Inciso 6, precedência. O que é precedência? Condição hierárquica assegurada entre os quadros e dentro destes pela antiguidade do posto ou graduação. 13, matrícula. Ato administrativo do comandante que atribui direito ao PM designado para frequentar curso ou estágio. 14, nomeação é a modalidade de movimentação em que o cargo a ser ocupado pelo PM é nela especificado. Aqui ele falava de matrícula, modalidade de movimentação, não nomeação. Serviço temporário, está no inciso 20, é o que faz a questão, a alternativa correta ser a letra A. 21, comissionado, que é grau hierárquico temporário,
atribuído pelo comandante-geral ao PM, oriundo do meio civil, matriculado em curso de formação ou adaptação. Como a gente viu ainda há pouco, o cabo lá, quem está aluno do curso de formação de sargentos, seja oriundo do meio civil, seja soldado da própria corporação, vai entrar como cabo, né? Comissionado. Interinidade, situação em que se encontra o PM no exercício de cargo cujo provimento é de grau hierárquico superior ao seu. E aqui ele falava o que, pessoal? Quando o PM exerce cargo cujo provimento seja de grau hierárquico superior ao seu, diz que ele ocupa cargo comissionado? Não, isso aí é a interinidade. Beleza? Meus amigos, então, esse é o nosso primeiro aulão aqui, voltado para o concurso da Polícia Militar de Alagoas, tá certo? Fique atento, terão outros aulões com outros professores, talvez mais ainda comigo. Você sabe que você encontra aqui na descrição desse vídeo o link para você ir para a página da Loja do Concurseiro, para o site www.lojadoconcurseiro.com.br, onde você pode adquirir o nosso curso completo, que está bacana, está porrada, sem questão do CESP, 500 videoaulas de exercício, teoria, 6 simulados, muita coisa boa. E ainda temos também o nosso pacote de maratonas, com 240 questões por apenas R$ 39,00, só da minha disciplina, tá, pessoal? O pacote de maratona, se ficou alguma dúvida, é só da minha disciplina, é só voltado para o estatuto e para o regulamento disciplinar. R$ 39,00, com certeza, é um preço bacana para você fazer aquisição. Continue conectado no nosso canal, vá até o nosso site, lá está explicando como é que é o produto, como é que é o acesso das aulas, que é ilimitado, tá certo? É ilimitado. Só não queremos que você compartilhe e-mail e senha. Isso aí não, pessoal. Isso aí para quem vai ser policial não pode. Isso aí configura crime. Existem delegacias de crimes virtuais que estão de olho nisso. E a Loja do Concurseiro tem um programa de segurança que consegue detectar se você fez isso. E você pode ser sancionado e acabar perdendo a vaga no seu concurso por conta disso, tá? Não faça isso, tá? Continue conectado. Muito obrigado. Acesse aqui o nosso canal no YouTube, se inscreva caso não seja inscrito e, mais importante ainda, deixe seu comentário, sua crítica, sua sugestão, quantas questões você acertou, se você gostou da aula, qual o seu município, isso importa muito pra gente. Dentro do possível, eu mesmo vou buscar responder os seus comentários, beleza? Fique com Deus, bons estudos, fé na missão, até a próxima, valeu!